Abra a mente e conecta-te. Penso que nós vamos tendo sinais se vão transformando já, eu até diria em evidências, de que o futuro da FPU está mais do que comprometido. Porque, aparentemente, o que nós estamos a assistir agora é uma espécie, ainda que não direta, mas é uma espécie de guerra aberta entre o Prajá e a UNITA, isto ao abrigo da interpretação daquilo que foi o posicionamento dos deputados que acabaram por ver os mandatos, que acabaram por perder os mandatos, porque aparentemente o Prajá esperava por uma suspensão, e o facto de a UNITA ter tomado a proatividade de alertar a Assembleia Nacional para a necessidade ou para o facto de que as motivações que eram invocadas exigiam necessariamente ou levavam necessariamente a uma perda de mandato e não uma suspensão, isto fez com que implicitamente se abrisse aqui uma guerra, salvo o termo, entre naturalmente a UNITA e o Prajá. Portanto, isto são sinais que eu diria que vão já conformando em certa medida algumas evidências de que o Prajá, ao melhor, a FPU, já não está por um fio, que a FPU provavelmente já está de facto em coma induzido, se é que é mesmo um coma induzido, não é? Mas a verdade é que, para simplificar, o futuro da FPU está mais do que comprometido. Porque aqui é efetivamente um desencontro entre as duas forças mais importantes que compõem este projeto, e estamos a falar de uma desinteligência muito importante, especialmente para o Prajá, que diria que é o elo mais fraco, digamos, nesta correlação de forças, não é? Portanto, começam a ficar cada vez mais desfeitas as dúvidas se havia aí algum resquício de esperança de que efetivamente esse projeto viesse a sobreviver, ou pelo menos a reafirmar-se no ciclo, ou no compromisso, ou no processo de 2027. Penso que essas esperanças estão cada vez mais moribundas, não é? Portanto, as hipóteses são cada vez mais diminutas. E nesta questão específica da perda, suspensão de mandato, quem aqui está a tentar ser o Chico Esperto? Ora, é evidente que vai ser muito difícil nós termos interpretações no mesmo sentido, não é? É evidente que cada um há de fazer a interpretação da lei e nos termos do seu interesse, deverá fazer as extrapolações que entenderá mais adequadas com aquilo que são os seus propósitos. Mas isto tudo é preciso nós termos aqui em conta, porque aparentemente aqui há um certo exercício de algum, se me permitem a expressão, algum banditismo político. E eu digo isso porque todo esse processo, ou melhor, para não falar em processo, o pedido de suspensão dos mandatos que foi entregue pelos membros do Prajá, não é? Porque estes deputados que perderam o mandato entraram na FPU na qualidade de membros do Prajá, não é? Como dizia, este pedido de suspensão foi antecedido de várias declarações do coordenador-geral do Prajá, do Sr. Abel Vucu, que dizia nomeadamente que aqueles que pretendiam assumir posições no partido deviam obrigatoriamente deixar a Assembleia Nacional por imposição da lei. E repetiu-o várias vezes, por imposição da Constituição, aqueles que quisessem assumir responsabilidades no Prajá deviam necessariamente abandonar a Assembleia Nacional. E só que a expectativa era que houvesse a tal suspensão e não a perda, não é? Mas Abel Vucu dizia que as pessoas ou os deputados que quisessem estar no partido, militar no partido e assumir responsabilidades no partido, tinham de deixar a Assembleia Nacional.
Isto significa que o motivo que foi invocado por esses deputados para a suspensão do mandato, na verdade, levam à perda e não à suspensão. Eu percebi que a carta que foi submetida por esses deputados não faz menção específica à filiação ao para já. Faz uma referência um bocado abstrata de exercício de atividades de natureza política incompatíveis com a função de deputado. Portanto, não há aqui uma especificação desta questão da filiação. Mas, repito, há aqui todo um quadro que foi antecipado pelo próprio presidente do Prajá, pelo coordenador-geral do Prajá, se quisermos, e essas declarações são públicas, que diziam, nomeadamente, que aquelas pessoas tinham de abandonar para prosseguirem com as tarefas e as funções, e o trabalho e as responsabilidades no Prajá, tinham de abandonar o Parlamento. E é na sequência disso que essas cartas são feitas. E ao contrário de alguma interpretação que eu também vou ouvindo de algumas pessoas, o partido político ganha personalidade jurídica após a sua inscrição. Independente, ou seja, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional registra e inscreve o partido político ganha personalidade jurídica. Só por esta razão é que, se nós formos consultar o site do Tribunal Constitucional, o Prajá já aparece na lista dos partidos políticos angolanos. Portanto, aqueles passos do ponto de vista da organização interna que o Prajá tem de marcar, nomeadamente a realização da Assembleia, da Assembleia ou do Congresso Constitutivo e etc., não desfaz o facto de o Prajá ser já um partido político com personalidade jurídica. Portanto, eu penso que aqui é uma tentativa repito, há aqui essas duas leituras que aparentemente têm respaldo legal, as duas, mas a outra só terá, por puro oportunismo, eu até diria algum banditismo político, porque esses deputados saíram por causa do Prajá. Estes deputados saíram para se filiarem ao do Prajá Servir Angola. O responsável máximo do Prajá Servir Angola antecipou-se a toda a gente que aqueles senhores tinham de sair por causa do compromisso que teriam com o Prajá. Portanto, alegar agora que não, ainda não há ainda não se fez a Assembleia Constitutiva, ainda o que houve uma simples anotação, não, isso. Quer dizer, dizer que só houve uma simples anotação, esta referência de simples anotação não tem respaldo legal. Porque é a própria lei dos partidos políticos que diz que os partidos políticos ganham personalidade jurídica após a sua inscrição. Portanto, o Prajá já é um partido político. Ok? De tal sorte, repito, que o Tribunal Constitucional, que é o órgão que tem as competências para registrar, para inscrever, já o considera como tal, e inclusivamente já o tem na base de dados dos partidos políticos legalizados em Angola. Portanto, eu acho que essa questão é mais simples do que parece. A verdade é que o Prajá deve ter percebido que as contas saíram de alguma maneira deturpadas, não é? Porque se percebe que havia expectativa destes deputados eventualmente voltarem a qualquer altura, também não se percebe bem porquê. Não terão a expectativa de que o partido vá para a frente? Não percebo. Não terão a convicção de que o partido vá para a frente? Por isso é que eu falo em oportunismo, não é? Por isso é que eu falo, quer dizer, é jogar no seguro. Se as coisas aí não derem certo, então a gente volta aqui para ocupar os lugares. Quer dizer, as pessoas também na política têm que fazer a política com um bocadinho mais de seriedade, não é? Para que as pessoas sejam tomadas por sérias e como sérias. Também têm de fazer as coisas com alguma seriedade. Foi o Prajá que disse, foi o responsável do Prajá que disse que aqueles senhores tinham de sair por causa do Prajá. Não é?
Portanto, alegar agora que não, ainda não houve Assembleia Constitutiva. Não, para já é partido. Para já é um partido político. Já foi anotado, já foi registrado, está criado. Já tem personalidade jurídica. Melaza, como Não é é? que se o Para Já, enquanto projeto, a UNIT, o Bloco, supostamente juntaram-se por um objetivo em comum, como é que se explica agora que as partes façam escolhas e tomem decisões sem que se sentem para alinhar as coisas? Bom, isso esta coisa tem de ser vista em duas dimensões. É evidente que estes, não sei se posso dizer estes parceiros, não é? Para todos os efeitos, aparentemente continuam a ser parceiros, não é? Mas eles terão seguramente dois níveis de concertação. É evidente que há matérias que são concertadas no quadro da coligação e há outras que são concertadas no quadro específico de cada organização, de cada partido. Portanto, o Bloco Democrático tem os seus próprios órgãos internos com os quais discute as matérias que interessam ao partido, não é? E depois, aquelas que são objeto de partilha e de discussão, de debate, o que for, e de concertação, no plano da Frente Patriótica Unida, estas sim são levadas para este plano, não é? O mesmo é aplicável à UNITA, assim como será aplicável ao Para Já. Portanto, há matérias que são discutidas no quadro dos interesses, estratégias... Eu falo especificamente de matérias que vão impactar no projeto em si. Como esta, por exemplo, da suspensão de mandato, ao que tudo indica, o Para Já tomou uma decisão unilateral sem antes consultar os outros líderes, pelo menos. Mas é assim, se a Frente Patriótica não fosse agora uma espécie de crónica de uma morte, ou de uma crónica de uma morte anunciada, em princípio não teríamos aqui grandes constrangimentos. Porquê? Porque estes deputados que saíram foram substituídos por militantes da UNITA e que, neste caso, estão perfeitamente enquadrados no plano da Frente Patriótica Unida. Portanto, em princípio, a este nível, isto não devia ser um grande problema. Porque estes deputados que saíram não foram substituídos por deputados do MPLA ou por militantes do MPLA. Foram substituídos por militantes da UNITA e que, neste caso, se integram no quadro da FPU. Ora, a única razão para este rebuliço é que, efetivamente, a FPU já está em coma induzida e daqui a pouco tem a morte declarada. Esta é a única explicação. Portanto, o Para Já provavelmente tem agora ideias diferentes, relativamente àquilo que deverá ser, ou que poderia ser a luta na oposição, ou essa luta conjugada na oposição em 2027. Portanto, há leituras, e provavelmente a UNITA também as terá, o Bloco Democrático também, possivelmente, embora eu acredite que entre os três, o Bloco Democrático será aquele, sendo o mais frágil, será aquele que mais interesse terá em estar coligado, porque em termos estritamente teóricos, será aquele que menos, ou que correrá maiores riscos de uma eventual extinção, não atingindo os tais considerados 5% que ela exige, não é? Portanto, nesse sentido, acredito que o Bloco será o mais interessado dos três em que a coligação prossiga, não é? Agora, todo este jogo que pode ser, digamos, deduzido desta confusão no Parlamento, só tem uma única explicação, é que os parceiros agora têm caminhos, vão tomar caminhos diferentes. Vai ser muito difícil. A leitura que tu fazes, o Para Já tem leituras diferentes e quererá seguir sozinho, é um contrassenso. Ficar chateado, colocamos este termo, por ter perdido o mandato. Depende das agendas que tem, nós não sabemos quais são as agendas do Para Já. Depende. Nós não sabemos que tipo de aproveitamento é que eventualmente o Para Já queria dar a estes lugares que tem no Parlamento, por via da lista da UNITA. Justificaria o regresso dos deputados à Assembleia? Bem, aqui temos que entrar necessariamente num campo de especulação, mas nós não podemos perder de vista, aliás, isso também não é nada de especial, já foi objeto também aqui dos nossos comentários, aqui das nossas reflexões, não seria demais repetir
que existe hoje em Angola um quadro político de muita suspeição. O ambiente político hoje em Angola está minado de muita suspeição. De muita suspeição de supostos jogos de interesses relacionados, nomeadamente, ou que favoreçam, nomeadamente, o partido do poder. Portanto, há muita desconfiança na oposição. A sociedade tem essa percepção de que a oposição útil, infelizmente, não está coesa. Não é? Portanto, há um quadro de suspeição muito grande e este quadro de suspeição espoleta vários cenários, não é? Entre os quais até a possibilidade de uma determinada oposição alinhar-se a determinados objetivos do partido no poder. Não serei o único a pensar assim ou a verbalizar isso. Portanto, o quadro político, o cenário político está, repito, enfermo de muita suspeição, é? Relativamente aos jogos que estarão a ser feitos de bastidores, sem perder de vista possíveis alinhamentos que poderão existir, nomeadamente com o partido da situação. Por isso é que eu digo que, portanto, toda esta confusão que estamos a ver, toda esta confusão nos permite pensar que os parceiros vão seguir caminhos diferentes. Portanto, só isso é que pode explicar toda esta celeuma no quadro dos parceiros da FPU. De outra forma não fazia muito sentido. Porque este exercício, não é? Se nós pensarmos que não, a FPU ainda é qualquer coisa que vai acontecer, este exercício é no mínimo por masoquismo, até em certa medida autofágico, não é? É como se os próprios estivessem a comer-se, não faz sentido. Não faz sentido que projetos que tenham um propósito comum, que mantenham um objetivo macro comum, que é o de apoiar o MPLA, estejam em exercícios autofágicos, não faz qualquer sentido. A única explicação que se pode abstrair daí é a de que estes parceiros estão mais do que lançados para seguirem caminhos diferentes, caminhos cada um por seu lado, do que propriamente o contrário. Só isto é que pode explicar esta confusão que se levanta na FPU. E repito, esta é uma confusão que é preciso repetir isso, que só favorece o partido no poder. É importante que se tenha isso em atenção. Com esta morte anunciada ou como induzido, como lhe chamas, fica mais difícil concretizar a alternância? Teoricamente, é assim, se nós partirmos do princípio de que as próprias lideranças da FPU foram dizendo desde o princípio que o entendimento que havia era de que, unindo forças, era mais fácil apoiar o MPLA, e isto, quer se queira, quer não, ficou de alguma maneira demonstrado em 2022, ainda que o MPLA não tenha deixado de poder, quer se queira, quer não, a FPU produziu resultados do ponto de vista, digamos, do incômodo, não é? E deste poder avassalador que o MPLA tinha, nomeadamente na Assembleia Nacional. Portanto, a FPU produziu resultados, mesmo não tendo assumido o poder, produziu resultados, ao quebrar, nomeadamente, os 2/3 do MPLA. Portanto, se nós partirmos do princípio de que as próprias lideranças venderam a ideia de que unidos seria muito mais fácil, se a partir de agora estiverem a fazer um caminho diferente, poderão estar a passar naturalmente uma mensagem contraditória. Mensagem contraditória é esta, que poderá levar a leituras como, por exemplo, estarão mais interessados em fazer prevalecer os seus próprios interesses específicos, de vária ordem, políticos, materiais, o que for, do que propriamente as questões da nação. E isto é muito preocupante. É muito preocupante e eu chego mesmo até a pensar que é muito triste. Porque nós temos que ter em vista que as questões fundamentais do país, ainda que num quadro, digamos, de governação do MPLA, as questões
que requerem transformações profundas exigem uma combinação de forças por parte das forças que fazem oposição ao MPLA. O que eu quero dizer com isso é, mesmo num quadro de governação do MPLA, o MPLA estará muito mais propenso a ceder a reformas se houver uma pressão conjugada das forças oposicionistas, das forças da oposição, da sociedade civil e etc., do que propriamente se estas forças estiverem desintegradas. Portanto, a mensagem que vai sair daí, ou de toda esta confusão, caso efetivamente todas estas dúvidas se concretizem, ou todos estes receios se materializem, refiro-me ao receio do desmantelamento da FPU, o que parece ser mais do que provável já, será uma mensagem, eu diria, muito contraditória e com um potencial até de criar profundas descrenças em parte significativa da população que tem olhado para esta oposição que nós temos hoje como uma oposição credível para uma alternativa e para uma alternância política, para uma alternância e para uma alternativa de governação. É muito o risco de dar-se sobredimensão à narrativa de que as lideranças na oposição estão muito cómodas com o status quo, que fazem um jogo, mas no final de contas estão muito mais interessadas em proteger os seus próprios interesses do que propriamente em promoverem, em enforçarem transformações. O risco de se dar densidade a esta narrativa é muito grande. Porque se os principais atores na oposição, aquela que eu gosto de chamar de oposição útil, começar a dar sinais de que alguma parte desta oposição, na verdade, é inútil, naturalmente isto terá consequências do ponto de vista da percepção pública, do ponto de vista da crença que as pessoas depositam nestas lideranças e, quiçá, com consequências, inclusivamente, nos resultados do próprio processo eleitoral ou das eleições. Portanto, eu penso que ainda é tempo de Eu penso que ainda é tempo, dizia eu, ainda é tempo de os partidos na oposição refletirem profundamente, de perceberem o que está em causa e de se reequacionarem, consolidando ou pelo menos recuperando a mensagem de que o mais importante é a transformação da Angola. Independentemente das ambições, dos interesses particulares, eu penso que ainda é tempo, ainda sobra tempo, porque o que está aqui em risco é a perda de alguma credibilidade. Há aqui o risco efetivo da perda de alguma credibilidade. Eu não sei dizer quem vai perder mais credibilidade nesta confusão. Se houver uma desintegração, eu não sei dizer quem mais vai perder em termos de credibilidade. Agora, que é um risco efetivo muito grande de perda da credibilidade, isso existe. E isto seria muito mau para as contas da oposição e para aquelas contas que, em última análise, concorrem para o projeto de transformação de Angola. Não existe FPU só com UNITA e Bloco Democrático? Sem o para já não há FPU? Não estou a dizer isso. Eu repito, e obrigas-me a repetir isso, foram as próprias lideranças da FPU que disseram aos angolanos que todos juntos, ou pelo menos aqueles que são mais úteis juntos, tornaria a tarefa mais fácil. Ora, goste-se ou não de Abel Chivucovuco, o Abel Chivucovuco ainda tem algum capital político. Portanto, é evidente que seria preferível uma oposição conjugada com todo esse capital político do que uma oposição desintegrada, como é evidente. É claro que a UNITA pode avançar com o Bloco Democrático, não é? É claro que a UNITA até tem a legitimidade de avançar sozinha, assim como os outros partidos. E eu até acredito, francamente, que numa competição justa e transparente, o MPLA até pode perder para a UNITA
ainda que a UNITA concorra de forma isolada. Só que uma coisa é aquilo que é o teórico, o possível, outra coisa é a nossa realidade política, que nós sabemos com que linhas se cose. Nós sabemos que é muito mais fácil a UEMPLA, por exemplo, promover um discurso da vitória se o projeto de desintegração da oposição útil se viabilizar. Não é? É muito mais fácil dizer, olha, bem, estes sujeitos desintegraram-se, cada um roubou os votos do outro e nós ganhamos. É muito fácil construir um discurso de vitória com base nesses argumentos. Precisamente por isso é que o partido no poder não gosta da ideia da FPU. E precisamente por isso é que a FPU foi criada em 2022. Não é? Portanto, a questão não se coloca se podem ou não podem. Podem, têm toda a legitimidade. Os partidos têm toda a legitimidade para o fazer. Quem quiser concorrer sozinho tem toda a legitimidade para o fazer. A questão é que se é isto que atende à aspiração que eu acredito hoje, francamente, ser a aspiração da maioria esmagadora dos angolanos que querem ver transformações políticas. Eu repito, eu quando falo em transformações políticas, fiz questão aqui de dizer, mesmo num quadro de governação do MPLA, ok? Ou seja, em termos estritamente hipotéticos, ainda que eventualmente o MPLA venha a ganhar a próxima disputa eleitoral, ainda que esta eventualidade se coloque, muito mais facilmente o MPLA estará, pressionado a fazer mudanças, a levar o país às transformações estruturais de que se tem falado, do que propriamente se as contas forem feitas em sentido contrário, nomeadamente se esta oposição estiver desintegrada.